Fala pessoal, aqui é o Guilherme, o professor de vocês, e agora nós vamos introduzir outra disciplina, planejamento e controle de obras. Vem comigo, nós vamos começar, deixa eu só operar minha ferramenta, e olha lá, nosso método como sempre é fazer a teoria e uma base de exercícios. A nossa teoria é bem crua, bem simples, só que uma base rica de exercícios. Dessa forma, você vai entender que nós vamos estudar só o necessário na teoria, e nos exercícios nós vamos praticar. Então, via de regra, nós estudamos o que cai mais. Algumas coisas sobre planejamento e controle de obras nós não vamos ver na teoria porque normalmente não é tão cobrado nas bancas, certo? E olha só, primeira aula nós vamos falar de diagrama de rede. Diga-se de passagem, eu sempre costumo ser sincero com você, sempre digo o que cai mais e o que cai menos, e esse é um tema que cai bastante nos concursos. Principalmente cai em várias bancas, mas principalmente quando se fala em banca CESP-UNB, certinho? Se eu não me engano, né, salvo se eu estiver enganado, mas esse tema cai tanto quando a banca é CESP-UNB que no concurso 2015 do STJ nós tivemos praticamente um pouco mais de 4 questões, eu não me lembro agora de cabeça quantas nós tivemos, mas foram bastantes questões e faz toda a diferença. Imagine 4 questões, CESP-UNB, você não souber fazer, já está fora, né? Então, olha lá, nossa bibliografia está aqui para vocês e vamos aqui fazer uma leitura. Como sempre, eu faço uma leitura, a teoria é um pouquinho chata, mas no exercício fica mais interessante. Os diagramas PERT-CPM, grave bem esse nome aqui, permitem que sejam indicadas as relações lógicas de precedência entre as inúmeras atividades do projeto em que seja determinado o caminho crítico. Cálculos numéricos permitem saber as datas mais cedo e as mais tardes, assim como a folga. Olha só que importante isso aqui que nós vimos. O diagrama PERT-CPM nós vamos ver daqui a pouco, você vai ver, e através dele nós conseguimos identificar o caminho crítico. O projeto é tudo aquilo que tem início e fim bem definido, né? Então, nós podemos ter várias atividades dentro de um projeto. O projeto não se trata apenas, unicamente, os projetos de engenharia. A execução de uma obra é um projeto, ela tem data de início e de términos bem definidos. Ah, Guilherme, mas tem muita obra que atrasa o cronograma. Não, na teoria que nós estamos falando. Aí existe o tal do replanejamento, que nós vamos, inclusive, ver também alguma coisinha relacionada a isso. Agora, observe bem. A partir desse diagrama, no diagrama de um projeto, o diagrama PERT-CPM, nós conseguimos extrair o caminho crítico, data mais cedo, data mais tarde e as nossas folgas, certinho? Isso é de extrema relevância. Olha a carinha dele. Só que esse diagrama, ele atende, nós conseguimos coletar dele o caminho crítico e essas informações que eu falei. O que o PERT faz? O PERT-CPM, caminho crítico, data mais cedo, data mais tarde, folga. Nós conseguimos aqui. Porém, esse método é o método das flechas. O diagrama PERT-CPM nós também conseguimos extrair através do método dos blocos. E aqui eu ressalvo mais uma vez, é por isso que nós fazemos uma teoria crua e caímos na base de exercício. Porque quando cai na base de exercício, você vai perceber que as bancas cobram praticamente este. O método dos blocos normalmente não é cobrado pelas bancas. Se futuramente começar a mudar esse caráter, eu mudo a minha aula, mas até lá eu prefiro não passar, porque eu acho desnecessário passar coisa que não costuma cair, e a sua cabeça é uma cabeça só para esse tanto de coisa. Então vamos estudar só o que cai, tá certo? E eu sou muito sincero com você, e eu falo, olha, a teoria nós não vemos tudo aqui da teoria, nós temos uma metodologia muito focada na sua prova. E nesse método das flechas, nós temos aqui duas simbologias básicas a saber. Primeiro, essa bolinha que eu estou grifando para você, ela representa o quê? Um evento. Essa setinha que você está vendo representa uma atividade. A tracejada representa uma atividade fantasma. Aqui, por enquanto, nós vamos focar só nas atividades porque é uma aula introdutória. E se você perceber, nós temos... Vamos pegar outra cor aqui para ficar mais fácil? Olha lá. Eu tenho a nomenclatura da setinha, que vai representar o nome das atividades, e eu tenho um número dentro dessa bolinha que vai representar o número do evento, a identidade do evento e a identidade da atividade,
certo? Então, essa é a introdução e agora vamos entender como é que é feito isso, né? Então, um método das flechas, que é o que nós vamos aprofundar nessa aula. Todo um diagrama semelhante a esse, né, pode ser feito através dessa tabela. Por quê? Porque aqui eu tenho basicamente a maioria das informações que eu preciso. Estão faltando algumas informações, mas é porque eu não quero aprofundar desde já. Como é um diagrama visual, você tem que desenhar, é preferível você trabalhar com códigos. Por isso que eu tenho o código. Imagine eu ficar escrevendo esses nomes grandes no diagrama e ficaria muito carregado, né? Então, por isso que eu tenho o código A, B, C. Então, o código C é o quê? Montagem de forma. O código D, obtenção do aço. O código G, mobilização da betoneira. E da mesma forma que eu tenho quem? A minha predecessora, certo? Então, veja só. A predecessora, na teoria, é aquela atividade que vem antes da atividade que você está avaliando. Mas isso é uma regra, existem exceções e, como eu disse, como nós estamos começando, nós vamos entender a priori que são as atividades que vêm antes. Por exemplo, eu quero tomar água. Para eu tomar água, primeiro eu tenho que realizar a atividade de colocar água no meu copo, certo? Essa atividade de colocar água no meu copo é a predecessora para eu tomar água. Não tem como eu tomar água sem eu colocar água no copo, certo? Então há uma dependência, o que nós costumamos chamar de amarração das atividades, certinho? Então, seguindo aqui, eu vou grifar aqui de outra cor para ficar mais interessante. Eu tenho a atividade A, que é aqui, locação da fundação. Ela não tem predecessora. O que isso indica para mim? Indica que é uma atividade que inicia o projeto, certo? Ela não depende de ninguém para começar, ok? Só eu definir a data de início do projeto, essa atividade já está liberada para começar. Simplesmente assim. Então é isso aí. Locação da fundação, a gente não precisa de nenhuma dessas atividades aqui. Podem ser que existem atividades de outros projetos, certo? Mas aqui para nós é a atividade que começa. E, inclusive, nós podemos ter mais de uma atividade que inicia um projeto, no caso, uma obra. Por exemplo, atividade D, obtenção do aço. Também não tem predecessora. Eu posso, quando dá o start do projeto, da execução da obra, eu já posso começar com a obtenção do aço e da locação da fundação em simultâneo, porque não há uma correlação, uma amarração entre essas atividades. E também a atividade G, olha que interessante, mobilização da betoneira. Eu posso locar a obra, pedir aço e mobilizar uma betoneira, ir lá buscar a betoneira? Eu posso? Posso, completamente. Então não tem uma correlação entre elas, uma amarração. Já as demais atividades são diferentes. Agora eu vou apagar porque ficou carregado aqui. Então deixa eu apagar isso aqui e vamos ver as demais. As demais, essa ideia é diferente. Olha lá nas demais. Eu tenho, por exemplo, a atividade B, que é quem? A escavação da fundação. Tem como predecessora a atividade A. O que isso significa? A lógica disso aqui é a seguinte. Para eu escavar, eu preciso de ter a obra locada, né? Nessa regra lógica, não é possível fazer a escavação sem locação, certo? Então, olha lá. Por isso que eu tenho a predecessora A aqui. Atividade C, montagem das formas. Eu tenho como a predecessora a atividade B. Então, o que é B? Escavação da fundação. Eu preciso ter concluído a escavação da fundação para eu montar as formas. Formas de quê? Da minha fundação, né? Da minha baldrame, e se tiver ali uma sapata, alguma coisa, né? Disso, né? Ok? Então tá aí. Agora, a obtenção do aço não preciso, mas olha só, a atividade E de elefante. Quem que é a atividade? É a preparação da armação. Tem como eu preparar a armação sem obter o aço? Não tem jeito, né? Nós não fazemos mágica, nós somos engenheiros. Então veja só, eu tenho como predecessora a obtenção do aço. É muito simples. Agora eu quero que você note a F. Por quê? Porque eu tenho colocação da armação. As predecessoras são a atividade C e a atividade E. Guilherme, eu posso ter mais de uma atividade predecessora? Com certeza. Você pode ter o tanto que você quiser de predecessora. Ok? Só convenhamos que olha só, isso aqui é difícil de explicar e eu vou mostrar a imagem aqui para ficar mais fácil. Convenhamos o seguinte, a atividade F, ela tem como predecessora a atividade E, certo? E a E, por sua vez, tem como a predecessora a atividade D de dado, né? Então, convenhamos que não há necessidade de colocar a atividade D de dado aqui como predecessora da atividade F, tá? Isso é redundante, não precisa fazer isso, ok? Então, tá aí, só para
deixar claro, tá bom? Então veja só, lendo aqui o caráter da atividade F, de fanfarrão, que é colocação da armação, né? Qual que é a predecessora? AC e AE. C é quem? Montagem de forma. E AE é preparação da armação. Então, para eu colocar minha armação, o que eu preciso? Eu preciso ter a montagem de forma, né? Vamos pensar na viga baldrame. Eu escavei, eu loquei, escavei e montei a forma da baldrame. Depois, enquanto isso, em paralelo a isso, os armadores estavam lá preparando a armadura. Por quê? Porque eles precisavam só de chegar a armadura na obra para trabalhar. Eles não precisam ficar lá escavando. Quem escava isso é o carpinteiro ou poceiro, aí vai depender de como é que é a contratação na obra, certo? Lá eles só esperam a armação chegar e deixam elas prontas. Depois que os carpinteiros montaram as tábuas para receber a viga, a forma para receber a viga, né, concretada, os armadores posicionam as armaduras lá. Então, a atividade F depende tanto da montagem de forma como a preparação da armação, né? Então, a colocação depende disso. A atividade H, que é a concretagem, vai depender de quem? Vai depender da colocação da armação e também da mobilização da betoneira, senão não tem como rodar concreto, porque esse concreto aqui está na cara que é rodado na obra, né? Porque eu tenho como predecessora isso. É muito simples, né? Agora eu te pergunto, quais informações estão faltando aqui? Duração está faltando aqui, certo? Então, por exemplo, locação da fundação. Quanto tempo eu gasto? Tem que ter isso claro para a gente calcular nosso cronograma. Certo? Então vamos lá. Vamos entender mais aqui. Agora, para simplificar, só para a gente fazer um modelo lógico aqui, eu coloquei essa tabelinha simplificada. Então, a atividade A ela não tem predecessora, ela começa. A atividade B tem a A como predecessora. A atividade C tem como B como predecessora. Então, isso são atividades em série. Por quê? Toda vez que eu começo, eu coloco um evento. No método das flechas, a bolinha representa o evento. Eu posso dar nomenclatura como eu quiser, que eu chamei de zero, porque é o início, ok? E aí, como aqui é o início, eu tenho a origem da atividade A, porque A é a setinha. Eu vou colocar A aqui. Isso vai me dar origem a outro evento, porque o evento 0 representa o início de A. O evento 10 ou evento 1, o que você quiser chamar, aqui eu chamei de 10. Se você fizer a leitura, o evento 10 representa o quê? O evento em que conclui a atividade A, certo? Ou então também é a mesma coisa de dizer que representa o início da atividade B. Por quê? Porque B depende de A, né? Eles estão amarrados, são duas atividades que estão amarradas. Então, tá aí. A atividade B conclui no evento 20 e isso dá origem à atividade C de cachorro, né? Que é a predecessora atividade B. Então, isso aqui está ilustrado logo abaixo, são atividades em série. Agora, vamos ver um pouco de atividades em paralelo. Eu tenho, então, a origem, né? Que é o evento 0, onde tudo começa. Quem começa? Ora, eu posso começar tanto com A quanto com B. Por quê? Porque as predecessoras não existem, certo? Então, eu começo... Olha, eu posso ter um evento que dá origem a duas atividades, tá bom? E olha só, eu tenho aqui, então, a A e a B de bola. Porém, as coisas aqui misturam agora. Eu tenho que começar a destrinchar o caminho para a gente fazer a amarração correta. Então, por exemplo, a atividade C tem como predecessora a atividade B de bola. Como é que eu faço isso no diagrama? Eu encontro o evento que conclui a atividade B de bola e dele eu dou origem à atividade C, porque essa é a nossa amarração. Só que quando eu chego na atividade D de dado, eu tenho como predecessora a atividade A e a atividade C. Então, eu posso chegar num único evento a conclusão da atividade C e a conclusão da atividade A. Por que aqui é a conclusão? Porque eu tenho que seguir o fluxo da setinha, tá vendo? Então, o evento B, mais uma vez, confunde um pouquinho, né? Mais uma vez, o evento de número 20 representa a conclusão da atividade C e da atividade A. Se esse evento representa essas duas coisas, eu posso dar origem aqui à atividade D de dado e
o evento 30 representa o término do projeto. Então, nesse trecho que eu vou grifar para você na cor vermelha, representa um trecho que tem atividades em paralelo, certinho? Muito fácil, né? Então vamos seguir. E agora eu vou acrescentar uma outra informação, a duração da minha atividade. Olha só, fique esperto quanto à unidade de medição. Aqui eu estou com unidade de dias, mas tem muita questão de prova que coloca unidade em semanas, em horas, e aí coloca o desenho, né? Unidade em semanas. E lá na questão pede para você julgar as alternativas, e nas alternativas refere-se aos mesmos números que estavam lá no diagrama, só que referindo a unidade dias. Está semanas lá no desenho, só que na questão está dias, e aí é onde vai e o candidato cai e se enrola todo na questão, né? Então fique esperto a isso, porque errar isso não pode, tá bom? Então veja só, eu não vou explicar essa amarração porque é a mesma coisa dessa amarração anterior, tá? Então senão fica redundante. Então já que a gente entendeu a amarração, agora vamos entender somente a duração. Eu pego a atividade, que nem a atividade A tem duração de quê? De 1 dia. Eu lanço aqui 1 dia. Atividade B eu tenho duração de 2 dias, porque eu tenho aqui. Atividade C eu tenho 1 dia, porque eu tenho aqui. E a atividade D de dado eu tenho 3 dias, porque eu tenho aqui. A amarração é o que nós vimos. Também a duração é só uma questão de simbologia, de como que a gente lança, né? Então tá aí, é só uma instrução. Agora, nós vamos encontrar uma coisinha interessante, tempo mais cedo. Lembra? Tempo mais cedo, tempo mais tarde, caminho crítico e folgas. O tempo mais cedo você vai lançar logo abaixo dessa bolinha. Por exemplo, o evento 0. Qual que é o tempo mais cedo? É a origem, então é o 0, eu lanço aqui. Só que quando eu vou lá para o evento 10, que representa o término da atividade B, o tempo mais cedo muda. Por quê? Porque nesse evento ele começa quando B termina. B tem duração de quanto? De 2 dias. Então, nesse caso, eu pego o 0, eu somo com 2 e essa data representa o tempo mais cedo do evento 10, certo? Então, 10 tem um evento cedo na data 2, no segundo dia. E o mesmo acontece aqui. Só que agora, como nós temos as atividades em paralelo, eu quero que você pare agora um pouco para refletir. No evento 20, eu estou representando o término tanto da atividade C quanto da atividade A. Não é isso? Nós não vimos isso agora? Beleza, então você está entendendo a coisa. Agora, eu te pergunto, para que eu possa chegar ao evento 20, eu tenho que ter terminado tanto A quanto C, correto? Ou eu posso ter terminado um dos dois e não ter terminado o outro? Bem, eu tenho que ter terminado os dois, senão não representa o término dos dois, né? Se eu terminar só um e já poder chegar no evento 20, não faz sentido a nossa amarração. Então, por isso, nós temos que ficar esperto a uma coisa. Olha só, se eu fosse vir pelo caminho A, qual que seria a data mais cedo? Se aqui eu tenho 0 e o A tem duração de 1 dia, vamos pegar outra cor, porque aqui ficou ruim. Olha lá, o A tem duração de 1 dia e ela começou na data 0. Então, teoricamente, seguindo o caminho da atividade A, o evento 20 deveria começar na data 1, certo? Então vamos escrever aqui 1, ok? Vou colocar 1 aqui. Agora, seguindo aqui o outro caminho, qual que é o outro caminho? O caminho da atividade C. Eu tenho a duração de 1 dia. Qual que seria a data mais cedo? Ora, se C começa na data 2 e eu tenho duração de 1, eu só posso começar o evento 20 na data 3. Então eu lanço aqui 3, certo? E está lançado. Agora a pergunta é, eu tenho 3 e 1. Qual que representa o início do evento 20? Se eu tenho que terminar os dois, só tem uma possibilidade. Essa possibilidade é se eu começar
Se eu começar na data 3. Por quê? Porque na data 3 eu já terminei tanto C quanto A. E eu venho e lanço aqui. Agora o resto ficou fácil. Atividade D de dado, eu tenho 3. 3 com 3, eu tenho 6. E meu projeto já tem lançado todas as datas mais cedo, né, do nosso cronograma. Fácil? Beleza, vamos seguir? Porque agora nós temos que aprender o que é tempo mais tarde. A nossa conta agora é reversa. É de frente para trás. Veja só, eu vou grifar de amarelo tudo que nós fizemos no slide anterior. Olha aqui, 2, 3 e 6, certo? Isso tudo nós lançamos, não tem nenhum segredo. Agora nós vamos lançar a data mais tarde. Qual que é a data mais tarde de cada evento? Ora, por exemplo, é a data que eu posso terminar a atividade sem que atrase o meu projeto. Nesse caso, o evento 30 representa para nós a conclusão do projeto, não é isso? Então se é a conclusão, o que eu vou fazer? Faz sentido, vamos supor um exemplo aqui. Eu tenho uma casa que eu levo 60 dias para construí-la, uma casa bem pequena, 60 dias. Se eu posso terminar com 60 dias, faz sentido eu terminar com 70? Ah, Guilherme, depende do objetivo da construção, se é vender, se tem algum problema. Certo, isso eu concordo, mas em teoria, se eu tenho tudo para dar certo, tudo para terminar com 60 dias, faz sentido eu terminar com 70? Não, não faz, certo? Em condições ideais não faz. Então, por isso, se o nosso evento, a data que ele pode terminar mais cedo é 6, eu vou falar o seguinte, se ele pode terminar na data mais cedo, que é 6, eu vou, né, passar 6 aqui, né, para cima. Lembrando que é evento, tá? A atividade é diferente. Então, esse 6 agora eu vou fazer a conta reversa, ok? Então agora nós vamos voltar. Por exemplo, se eu quero terminar meu projeto na data 6, né? E a minha atividade D de dado tem duração de 3 dias, reversamente, 6 menos 3 eu tenho 3. Logo, o meu evento 20 pode terminar até na data 3. Isso porque eu quero que o meu evento 30 termine na data 6, certo? Espero que não esteja confuso aí na sua cabeça. Agora nós vamos seguir reversamente, só que agora nós temos dois caminhos. Olha lá, eu tenho o caminho da atividade C, e o caminho da atividade A. Como é que eu faço aqui? Bom, vamos fazer que nem antes, vamos calcular os dois e vamos refletir sobre isso. Olha aqui, 3 menos 1 da atividade C vai me dar 2, certo? Agora, se eu seguir o caminho A, 3 menos 1 vai me dar o quê? Vai me dar 2 também, não é? Então tá, eu deixo lançado aqui. Porém, ainda, esses dois números não representam não implicam em um lançamento direto aqui. Um pouco adiante nós vamos ter que conflitar os dois valores. Por quê? Porque esse 2 do caminho 3, ele vem para cá, sem gerar conflito, né? O 2 vem para cá. Agora o problema acontece o quê? Que o 2 vindo para cá, eu tiro esse 2, vai me dar o quê? Vai me dar 0. Vai me dar 0, né? A data mais tarde é 2, só que a atividade tem duração de 2, então ela tem que começar no máximo na data 0, certo? Beleza. Agora, como essas duas atividades, deixa eu grifar aqui, essas duas atividades B e a atividade A, elas juntam no evento 0, né? Qual que eu pego? Eu pego o 0 ou 2 da atividade A. Ora, se a data mais tarde que eu posso começar B é na 0, não faz sentido eu pegar o 2, porque se eu pegar o 2, aí eu atraso a atividade B. Agora, para o outro lado, se eu começar na atividade 1, se eu começar na data 1, vamos supor isso, só para a gente refletir aqui já está encerrado o assunto, né? Tempo mais tarde, mas vamos supor que eu comecei na data 1, certo? Aqui, na data 1. O que vai acontecer? Esse 1, se eu vier aqui para B, tem duração de 2, certo? Eu vou começar B na data 3, certo? Eu posso começar B na data 3, desculpe, B vai começar na data 1, desculpe. Só que B vai terminar na data 3. Eu posso terminar B na data 3?
De maneira alguma. Por quê? Porque o meu limite é 0. Porque aqui o mais cedo é 2 e o mais tarde é 2. Eu não tenho nenhuma folga aqui, certo? Agora, por exemplo, se eu falar que o meu evento 0 pode ir até a data 1, para a atividade A não tem tanto problema. Por quê? Porque se A começar na data 1, certo? E ela tem duração de 1, 1 com 1, 2, certo? É 2. A vai terminar na data 2. Quando eu chego no evento 20, qual que é a data mais cedo que eu posso começar? Na data 3, certo? E qual que é a data mais tarde que eu posso encerrar o evento 20 sem que atrase o meu cronograma? Na data 3, certo? Nós estamos falando na data 2 aqui, certo? Então veja que para a atividade A eu tenho folga. Eu tenho folga aqui. Eu tenho folga de 2 dias. Por quê? Porque o 2 vem daqui, né? Esse 2 aqui. Se eu lançar o 2, você vai perceber também que dá certo. Por quê? Porque se o evento 0 pudesse, aqui não pode, tá? Mas se pudesse se pudesse terminar na data 2, a minha atividade A tem duração de 1, né? 2 mais 1, 3. 3, o evento 20 ainda está sendo bem atendido, certo? Então é isso aí, né? Vamos seguir. E agora, devido a isso, essa questão, agora você interpretou o que é essa questão de folga? Então vamos ver o que é caminho crítico. Olha lá, caminho crítico é a sequência de atividade que concorre para a determinação da duração total. Duração total. Olha que interessante esse negócio. É ele que determina a duração total do seu projeto. Daqui a pouco eu vou explicar tudo passo a passo, mas vamos ler o restante aqui para a gente ver mais informações. O caminho crítico é justamente a sequência que une os eventos cujos tempos mais cedo e mais tarde são iguais. É interessante isso aí. Daqui a pouco nós vamos ver. O caminho crítico é o caminho mais longo do início ao fim do projeto. Interessante também. Qualquer atraso em uma atividade crítica atrasará o final do projeto na mesma quantidade de tempo. Muito importante, veja que eu coletei as 4 informações mais importantes para o seu concurso. Você poderia pegar um livro e folheá-lo em várias informações, mas essas 4, se você memorizar e entender, não decorar, mas entender o conceito disso, você mata mais da metade das questões. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Lembra de todo esse lançamento das durações que nós calculamos o tempo mais cedo e o tempo mais tarde? Então, olha aqui, o que nós fizemos? O tempo mais cedo e mais tarde estão lançados aqui. Estou grifando de amarelo, certo? Estou grifando aqui de amarelo. Agora nós vamos interpretar aqueles textos que eu trouxe para você. Quando fala que o caminho crítico é a sequência de atividades que concorre para a determinação da duração total, quer dizer o quê? Vamos ler isso aqui também. O caminho crítico é justamente a sequência que cujos tempos mais cedo e tempos mais tarde são iguais. Então vamos voltar aqui. O evento 0, o tempo mais cedo é 0, o tempo mais tarde é 0. Então isso inclui o caminho crítico. O evento 10, também, tempo mais cedo, tempo mais tarde 2, igual, caminho crítico, por isso está pintado de vermelho. 20, 3 com 3 também, né? E 30, 6 com 6 também. Se você perceber, é este caminho que determina o prazo total do meu cronograma. É esse caminho aqui. Por quê? Porque a atividade A ela pode atrasar. Então, ela não é determinante do prazo total. Se ela pode atrasar e não influencia no meu término do meu projeto, né? Então, ela não tem esse potencial de determinar a duração, certo? As demais atividades não. E outra informação que nós lemos. Se alguma dessas atividades atrasarem, atrasa o cronograma como um todo. Como nós vimos anteriormente, se o evento 0 terminasse na data 1, certo? A atividade B começaria atrasada. Isso atrasaria todo mundo aqui, certo? Então, está aí essa informação relevante. E nós temos aí o nosso caminho crítico. Nós temos o tempo mais cedo, o tempo mais tarde. Nós temos as amarrações, nós temos as durações. Deixa eu só voltar aqui para ver se tem mais alguma informação relevante. Caminho crítico é o caminho mais longo, do início ao fim do projeto. E né, nós temos aí o tempo mais cedo e mais tarde são iguais, que eu já disse aqui, certo? Então, pessoal, é isso aí.
né? Nós temos agora uma bateria de questão, baixa isso, tenta responder, não veja a próxima aula de resolução sem antes tentar resolver, e aí você vai perceber que lá fica mais interessante, e lá nós vamos praticar mais coisas do que aqui na nossa própria aula, certinho? Então é isso aí, deixa eu operar a ferramenta, para que eu possa me despedir de vocês, e eu fico por aqui. Dedique-se, estude bastante, que a sua hora vai chegar e eu desejo muito o seu sucesso. Bem, eu fico por aqui. Como eu sempre digo, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então muito melhor sonhar grande, sonhe grande. Nós temos aí vários concursos vindo, né? Então entenda que você está estudando não só para um, mas para vários nesse momento. É claro que o seu objetivo é passar nesse, mas tenha paciência e saiba esperar o seu tempo, que vai dar certo. O que não pode é desistir de estudar, certinho? Pessoal, então é isso aí. Eu fico por aqui. Forte abraço. Lembrando que qualquer dúvida pode deixar nos comentários as dúvidas que eu passo depois para responder, certinho? Então, até a próxima aula.